Fala, gente! Olha só, sejam bem-vindos a mais um quadro novo aqui do nosso canal, que se chama Unscripted, ou seja, sem roteiro. Por quê? Porque aqui no canal eu tenho me focado bastante em todas aquelas coisas que eu amo nessa vida, né? De falar das escrituras, de explorar pensamentos bem profundos enraizados na cultura judaica e também de falar um monte sobre geopolítica, sobre atualidades. Eu tenho feito isso geralmente num quadro que se chama Israel em Foco. Só que esse quadro, cada vídeo que tá lá é basicamente uma peça jornalística, assim, sabe? Uma aula que me leva semanas para estudar e para escrever e para compor um roteiro todo enorme e tudo mais. Mas eu tava sentindo falta de um momento que eu pudesse conversar com vocês sobre questões de atualidades, relacionadas ou não com Israel, na verdade, qualquer coisa que me desse na telha, sem ter a necessidade de compor um roteiro enorme, fazer uma pesquisa gigantesca. Não, mas de pegar alguma matéria, algum assunto, alguma coisa que esteja, que eu considero que seja relevante no momento, e daí conversar com vocês assim, mais abertamente, sem estragar aquela série que chama Israel em Foco, que cada episódio é muito pensado, é muito bem escrito, mas também me dando um pouco mais de liberdade para poder conversar com vocês com mais agilidade, com mais frequência. E é isso que a gente está começando a fazer hoje. Tô super empolgado. Acho que essa série aqui vai ser uma das que eu mais vou utilizar para publicar vídeos aqui no YouTube. E o que eu quero conversar com vocês hoje é a respeito do tweet, ou na verdade do Truth, porque foi na rede social que se chama Truth Social, do Donald Trump, o que ele falou a respeito dos reféns faz alguns dias. Para mim, quando estou gravando esse vídeo, fazem 2 dias. Quando vocês forem ver este vídeo, já de certo, talvez quase uma semana. Eu vou ler o texto que ele publicou. Dá uma olhada. Todos estão falando sobre os reféns que estão sendo mantidos de forma tão violenta, desumana e contra a vontade de todo o mundo no Oriente Médio. Mas é tudo conversa e nada de ação. Que esse truth, que esse tweet, represente que se os reféns não forem liberados até antes de 20 de janeiro de 2025, data em que eu assumo com orgulho o cargo de presidente dos Estados Unidos, haverá um alto preço a pagar. Em inglês, there will be hell to pay. Ou seja, vocês vão enfrentar o inferno no Oriente Médio, e para aqueles no comando que perpetraram essas atrocidades contra a humanidade, os responsáveis serão atingidos mais duramente do que qualquer um já foi na longa e célebre história dos Estados Unidos da América. E aí, em letras maiúsculas, release the hostages now. Liberem os reféns agora. Bah! Como diriam os meus amigos gaúchos. Cara, a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, considerar, é que postura que não é ambígua, né? Que não é dual, que não é titubeante, que não vai um pouquinho para querer agradar todo mundo e com cuidado. Não! Imagina se o presidente Biden, por exemplo, 2, 3 dias depois do dia 7 de outubro, quando a gente entendeu o tamanho do que havia acontecido. Imagina se essa fosse a postura dele. Imagina se a postura dele fosse dizer: escuta aqui, eu quero que o Oriente Médio inteiro me escute agora. Se esses reféns, inclusive inúmeros cidadãos americanos, se eles não forem devolvidos de volta para Israel neste exato momento, quem fez essas coisas vai pagar o maior preço da história dos Estados Unidos da América em todas as suas guerras. Imagina se essa tivesse sido a postura americana logo do começo. Gente, essa guerra ia ter acabado em semanas, ok? A gente ia estar em outra situação completamente. E
por mais que muita gente me pergunta, cara, como é que você, como assim o Trump, e é difícil de entender, e é difícil de assimilar e de absorver, porque tem um monte de coisa na personalidade dele, né, na figura dele, na família dele, nas coisas da vida pessoal dele, que pra mim são reprováveis, que eu não curto, eu não gosto do jeito que ele se expressou no passado, eu não gosto de vários dos comentários que estão presentes nas redes sociais, que são imperdoáveis, né? Porque as coisas ficam aí pra sempre. Eu não gosto do monte de coisa que ele falou, eu não gosto dos 500 divórcios, essas coisas todas. Eu acho que elas não são compatíveis com vários dos meus valores. Mas ainda assim, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal, eu acho que a figura de um presidente não é pra ser o meu rabino, né? Não é pra ser o meu pastor, é pra ser o cara que tem que tomar a decisão correta em relação às políticas que me interessam, que me dizem respeito. E nesse sentido, eu tô levantando as mãos pro céu e dando graças a Deus pela entrada de alguém que não é... Tem uma expressão em hebraico que chama laflaf. Laflaf é um cara que é meio Nutella, assim, que é meio marromeno, sabe? Um cara que é meio mole, meio frouxo, meio que muda de ideia, muda de opinião, meio instável, meio... Graças a Deus que o Trump não é desse jeito. Graças a Deus que ele está se posicionando de uma maneira tão clara, tão forte em relação a esse assunto, que não é importante para mim só porque eu sou judeu ou só porque eu sou israelense. É importante para mim também porque eu sou judeu, também porque eu sou israelense, mas principalmente porque eu sou ser humano. E porque a resolução dessa questão dos reféns é imprescindível se a gente quiser manter a nossa humanidade. Agora, desde que o Trump fez essa declaração, eu já ouvi várias pessoas dizendo, tá, mas o que ele pode fazer? O que ele vai fazer? Como assim? There will be hell to pay. Ah, vai haver um inferno a ser enfrentado se os reféns não forem liberados até dia 20 de janeiro de 2025, quando ele assume a presidência. Mas o que na prática que o Donald Trump pode fazer? Porque ele vai ser, né, o presidente eleito, vai assumir como presidente americano, mas isso não dá para ele poder incontestável, né? Qualquer coisa que ele fosse fazer teria que ser aprovada aí pelo Senado americano, por exemplo. É meio lógico a gente considerar, ele não vai enviar a Força Aérea Americana para atacar Gaza. Não é isso que ele vai fazer. Então, muita gente que critica o Trump, ou que desmerece o Trump, né, muito da esquerda nos Estados Unidos e no Brasil, do pouco que eu ouvi a respeito disso, sendo comentado nas redes sociais, no Brasil e tudo mais, e inclusive aqui em Israel também, às vezes a crítica é de dizer, tá, mas o que ele pode efetivamente fazer? Então eu queria listar algumas coisas aqui que ele realmente pode fazer e que mudariam a história do Oriente Médio e que são absolutamente cabíveis dentro da esfera de autoridade que ele tem como presidente americano. A primeira coisa é que ele pode colocar pressão nos atores externos a Gaza, mas que influenciam o que está acontecendo do lado de dentro de Gaza. Principalmente com o Catar e com a Turquia. Por quê? Porque esses dois países, tanto o Catar quanto a Turquia, eles têm uma predisposição a quererem um bom relacionamento com o Ocidente. Eles estão envolvidos em acordos e enfim, em alianças internacionais que vão além do Oriente Médio. Os dois estão, na verdade, disputando, como quase todos os outros jogadores, como quase todos os outros atores importantes na política do Oriente Médio, todo mundo está disputando pela hegemonia sobre a região. Tá? O Catar, por exemplo, gente, o Catar atira para todos os lados. O Catar é um parceiro aliadíssimo do Irã,
muito presente na vida do Irã, né? O Catar é um país do Golfo riquíssimo, com dinheiro de petróleo, que tem relações econômicas, relações políticas, relações religiosas e ideológicas com o Irã de maneira muito, muito, muito profunda. Também faz investimentos nas faculdades, nas universidades americanas, também recebe a Copa do Mundo, as Olimpíadas, também quer passar para o mundo essa visão de nós estamos aqui, somos abertos para todo mundo, tá tudo certo, olha só, que legal. Essa visão bem progressista, né, de uma aldeia global e tá todo mundo junto, então vem investir em Doha, a gente tá fazendo aqui um paraíso fiscal e tal. Então eles ficam tentando o tempo inteiro jogar nos dois times para ver o time que ganha é o time que eles vão estar. E por detrás disso, eles têm, ainda assim, uma agenda bem islamista, bem de domínio, né? De controle, de tomar conta, uma agenda bem colonizadora de todo o Ocidente. Eles são o cofre, o banco que está patrocinando toda a colonização islâmica no resto do mundo, basicamente, tá? Inclusive, todo o financiamento do Hamas, uma parte significativa do financiamento do Hamas, veio do Catar. O Catar permitiu a abertura do escritório administrativo do Hamas, da ala política do Hamas. Eles não ficavam dentro de Gaza junto com o povo, eles ficavam em Doha, no Catar. Tá certo que o Hamas diz o representante do Catar dizem que eles só permitiram a abertura desse escritório em Doha a pedido do Barack Obama. Isso tem matéria no Wall Street Journal sobre isso, você pode ir procurar. E isso também já pinta para nós aí um pouco desses interesses ocultos por detrás da esquerda, né? De possibilitar essa expansão radical islâmica ao redor do mundo, mas enfim, isso é tema para outro vídeo, para outra conversa. O ponto é que o Catar está muito inserido no miolo dessa confusão toda, mas ele não quer declarar guerra abertamente contra o Ocidente. Por exemplo, o Catar é um país muito pequeno populacionalmente, que está cercado de outros países numa região que ainda assim é muito instável e que tem alvos estratégicos que poderiam muito facilmente ser atacados. Por que eles não são atacados? Porque tem uma base da Força Aérea Americana gigantesca que fica a poucos quilômetros a leste de Doha. Então, uma das coisas que o Trump poderia fazer, por exemplo, com o Catar, era dizer o seguinte: Catar, olha só, vocês estão sendo muito bonitinhos de jogar esse jogo meio pra lá, meio pra cá. Mas agora eu tô colocando um ultimato aqui pra vocês. Ou vocês utilizam a influência que vocês têm para aplicar toda a pressão necessária sobre os membros do Hamas para que eles soltem os reféns até dia 20 de janeiro, ou o nosso acordo, o acordo relacionado com a proteção, com a presença militar americana em solo catari, vai acabar, vai mudar. Nós vamos voltar as 10 mil tropas, 10 mil soldados americanos que estão espalhados agora no Catar, estão presentes ali, vão sair dali e vão para a Arábia Saudita. Nós vamos voltar a considerar a Arábia Saudita como nosso principal parceiro na região. Por exemplo, isso colocaria o Catar em xeque totalmente, tá? Ah, Rodrigo, mas os Estados Unidos é que precisam ter essa presença da Força Aérea, da base da Força Aérea nessa região do Catar, porque dali eles operam no Afeganistão, dali eles monitoram o Irã, tudo bem, mas tudo isso também poderia ser feito na Arábia Saudita. Na verdade, quem tá ganhando aqui muito, é um acordo, né, de benefício mútuo, mas quem tá ganhando muito é o Catar, que não precisa se preocupar em ter um grande exército para defender a sua soberania nacional no meio de uma região de malucos, sinceramente, porque, enfim, Oriente Médio, todo mundo meio cucu, meio lelé da cuca. Aí tá uma pressão que
o Trump poderia fazer sobre o Catar. Sobre a Turquia, a pressão podia ser ainda muito maior, porque a Turquia é membro da OTAN. Gente, a Turquia é membro da Aliança Militar do Atlântico Norte, ok? A Turquia é um desses países que, se for atacado, o mundo ocidental inteiro precisa vir defender. E você tem noção do que é isso? Você tem noção do quanto isso vale para um regime belicoso, complicado, com interesses colonizadores também, como é o regime do Erdogan? O cara que é um demi-ditador, né, um quase ditador, acho que já dá bem para considerar que ele é um ditador, que a democracia é meio piada na Turquia, faz parte da OTAN. E agora tá declarando desde o começo dessa guerra, por exemplo, a Turquia sempre arrotou azedo, assim, sabe? Sempre teve relação comercial excelente com Israel, sempre teve relação diplomática com Israel, mas aí volta e meia faz umas declarações públicas. Agora não, agora eles cortaram relações com Israel. Agora, poucos meses atrás, quando começou a ofensiva israelense contra o Líbano, o Erdogan na Turquia ameaçou colocar soldado turco para lutar contra Israel no Líbano. Este cara faz parte da OTAN. Eu tô preparando um desses vídeos que são assim, um vídeo aí com script, né, com muito mais pesquisa e muito conteúdo sobre a Turquia nesses últimos anos, para vocês entenderem isso com ainda mais propriedade. O fato é que, cara, uma loucura. O Trump podia chegar e dizer assim, seguinte, Erdogan, amiguinho, vamos fazer um negócio? Ou vocês utilizam a influência que vocês têm com o Hamas. Que influência, Rodrigo? Tem um monte de terrorista ferido do Hamas sendo tratado na Turquia. Toda a liderança do Hamas que foi expulsa do Catar está escondida na Turquia. O Hamas agora depende quase que 100% da Turquia, tá? Porque o Irã está ocupado demais, tentando sobreviver, o Hezbollah nem se fale, sobra a Turquia. Sobra. Então, o Trump pode vir e dizer assim, o negócio é o seguinte, ou o Hamas devolve imediatamente os reféns, ou a gente tira vocês da OTAN. É uma coisa prática, é uma coisa que não é mega complicada de se entender e que poderia efetivamente ser realizada em poucos dias pelo presidente Trump, se ele quisesse, tá? Então, para todo mundo que está me dizendo, mas isso é só ameaça vazia do Trump, não tem nada que ele possa fazer? Não. Aí, nesse âmbito internacional, a gente já viu que tem sim o que ele possa fazer. Mas ele também pode fazer do lado de dentro de Gaza, tá? Ele também pode fazer diretamente em relação ao Hamas. Como? Ele pode tirar a pressão que existe sobre Israel para a entrada de ajuda humanitária. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Considerando essa acusação que está sendo feita contra Israel, de que Israel está usando a fome como uma arma de guerra contra o Hamas. Que Israel está fazendo a população de Gaza passar fome porque não está entrando ajuda humanitária o suficiente. Aí eu peguei os dados oficiais, os dados da ONU a respeito de quanta ajuda humanitária entrou em Gaza, por exemplo, em 2022, um ano antes da guerra, e quanta ajuda humanitária entrou em Gaza em 2024, ao longo deste ano de guerra. E pasmem, a única coisa que diminuiu foi a entrada de materiais de construção. Parou de entrar cimento para construir túnel, tá? Isso não está mais entrando em Gaza. A quantidade de comida dobrou, a quantidade de energia dobrou, todas as outras coisas estão entrando em dobro em Gaza, tá? Então, essa falácia, essa acusação furada de que Israel está fazendo o povo de Gaza passar fome, é uma mentira, já tratei dela no vídeo anterior. Mas a realidade é que só existe um Hamas ainda no poder em Gaza nesse momento por causa da ajuda humanitária, gente. Tá? A grande discussão que Israel teve com a ONU e com todas as outras organizações humanitárias é o seguinte: a gente não se opõe à entrada de ajuda humanitária, a gente se opõe a quem está distribuindo a ajuda humanitária dentro de Gaza. Porque enquanto o Hamas distribuir a ajuda humanitária dentro de Gaza, sabe o que ele faz? Ele não distribui coisa nenhuma, ele
toma a ajuda humanitária de volta para si, ele rouba, confisca a ajuda humanitária, vende a ajuda humanitária para o seu povo, aquilo que era para ser doação para o povo de Gaza, está sendo vendido pelo Hamas, e isso está alimentando os cofres do Hamas. A estimativa é que eles ganharam mais de $500 bilhão vendendo ajuda humanitária ou retendo ela para si mesmos. Se para a entrada de ajuda humanitária, gente, o Hamas deixa de existir em dias. Em dias, ok? Em dias. Então, tá todo mundo dizendo, tem que mandar mais ajuda humanitária, e junto estão dizendo, tem que acabar com a guerra. A verdade é que as duas coisas não andam muito bem juntas. Se você quer acabar com a guerra, tem que cortar, tem que secar as fontes que estão permitindo que o Hamas se mantenha no poder. Ah, Rodrigo, que cruel isso. É cruel, é cruel. Guerra é uma porcaria. Realmente é cruel. Eu gostaria que tivesse outro jeito. Mas a gente já está há 1 ano enchendo Gaza de ajuda humanitária, enquanto esta mesma ajuda humanitária não chega nos nossos reféns. Eu lembro vocês que quando, por exemplo, recuperaram o corpo dos últimos 6 reféns, tá? Homem adulto estava pesando 36 quilos, de tão desnutrido que estava. Então a ajuda que Israel está mandando para Gaza, que duplicou de ano normal, que é suficiente, é mais ou menos 440 quilos de comida por pessoa ao longo desse último ano, que é mais do que o suficiente para o que uma pessoa precisa comer durante o ano, porque estima-se que seja entre 250 e 600 quilos de comida, mas 60% da população de Gaza é criança. Enfim, tem comida o suficiente e ainda assim os nossos reféns estão presos. Então uma coisa que o Trump poderia dizer é a seguinte, ó Israel, nós estamos dando para vocês a legitimidade de dizer o seguinte, ó Gaza, Hamas, querem comer? Devolve o refém. Ponto! Não estamos dizendo não vão comer. Não! Estamos dizendo, ó, a gente vai avisar de manhã e a gente quer mandar toda a comida à noite. Não tem problema. Querem comer? Devolve o refém. Fácil. E eu digo para vocês que por mais que isso pareça cruel, isso vai afetar muito mais o Hamas do que o povo de Gaza. Porque o povo de Gaza não está comendo de graça, só está comendo se consegue pagar a fortuna, os $20 por uma banana, tá? Só assim que eles estão conseguindo comer. Porque o Hamas fica com a ajuda humanitária. Então, dando um corte desse, um corte brusco de 1, 2 semanas, o Hamas ia desaparecer, porque ele ia perder a coisa que o sustenta. Ainda uma outra coisa que poderia ser feita, e essa aqui talvez foi a sugestão mais genial que eu vi, foi uma sugestão feita por um cara chamado Eugene Kontorovich, que ele é um especialista em direito constitucional e direito internacional, ele é chefe do Departamento de Direito Internacional do Fórum Kohelet de Políticas Públicas, que é um think tank conservador aqui de Israel, e ele também é colunista para o Washington Post e para o Jerusalem Post. Ele propôs uma coisa absurdamente incrível e que seria eficaz pra caramba. Ele disse, vamos atingir o Hamas aonde dói para ele. Porque até a verdade que eu falei anteriormente a respeito da ajuda humanitária, isso ia sim desestruturar o Hamas na prática. Na prática. Porque daí ele ia perder o controle de Gaza. Mas não é que ele ia sofrer horrores por ver o seu povo passando fome, porque na verdade o que ele quer é ver o seu povo sofrendo. O Hamas atacou Israel com força o suficiente para que a resposta de Israel fosse avassaladora, para que morresse um monte de gente civil em Gaza e para que daí a comunidade internacional viesse a atacar Israel, para tentar chegar no objetivo final, que é de dizer, ok, vamos dar de presente para o povo palestino um Estado. Gente, o que eles querem é território. É isso que eles querem. Eles querem
território. Então, vamos encostar neles aonde dói. O sofrimento da população civil não é onde dói para eles. Aonde dói é território. Então, o que esse cara, Eugene Kontorovich, recomendou foi o seguinte: Trump assume o poder e dá o seguinte decreto. Para cada dia que o Hamas não libera os reféns, os Estados Unidos legitimizam a tomada de 1.000 metros quadrados de Gaza por Israel, que se tornariam como uma área de buffer, uma área de segurança israelense. E aqueles 1.000 metros quadrados, passou um dia, Gaza perdeu 1.000 metros quadrados para sempre. Ninguém mais ia morar lá nunca. Se matassem um refém, aí ao invés de ser 1.000 metros quadrados, seria 1 quilômetro quadrado. A cada refém morto, Gaza perde 1 quilômetro quadrado, que nunca mais ia ser habitado por Gaza. Sabe o que ia acontecer? Todos os reféns iam estar de volta em Israel em 3 dias. É isso que ia acontecer. Porque o que o Hamas mais teme é a perda de território. Em contrapartida, gente, comento com vocês aqui, por exemplo, uma matéria do Ynet, um jornal israelense que saiu há um dia atrás. Olha só. A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução para realizar uma conferência de paz sobre a questão Israel-Palestina em junho próximo, junho de 25, com o objetivo de gerar passos irreversíveis em direção ao fim do conflito e à criação de um Estado palestino. 157 países apoiaram, 7 se abstiveram e 8 se opuseram, entre eles Estados Unidos, Israel, Hungria e Argentina, graças a Deus, ok? Então, o que a comunidade internacional, o que o mundo está querendo fazer? O mundo quer recompensar o Hamas, entregando para eles território, em troca da desgraça que eles fizeram no dia 7 de outubro. Quem sabe, realmente, ao invés da gente continuar caminhando, já dizia Einstein, né, que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes. Quem sabe, ao invés de continuar cedendo para terrorista, cada vez cedendo, recompensando terrorista, cada vez, mandando mais coisa, e mais caminhão, e mais água, e mais comida, e mais coisa, cada vez, e eles cada vez mais matando os nossos reféns. Quem sabe o que a gente tem que fazer seja justamente o oposto. Dizer, quer saber? Para cada dia que passa que esses caras não estão de volta em casa, vocês vão perder 1.000 metros quadrados. Para cada refém que vocês matarem, vocês vão perder 1 quilômetro quadrado de terra que não vai voltar a ser de vocês nunca mais. Quem sabe, com uma nova era Trump, a gente possa ver pelo menos alguma dessas coisas aplicadas para chegar numa resolução verdadeira, coerente, não num band-aid em cima de uma ferida aberta, mas em algo eficaz, efetivo e duradouro. Se você curtiu esse vídeo, esse modelo aqui de comentário, comigo falando assim mais abertamente com vocês, de uma maneira mais descontraída, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e conversa comigo nos comentários, ó, me manda que daí eu venho conversar com vocês aqui na telinha. Valeu? Obrigado. Tchau.